O Monjaro, pessoal, não causa efeito rebote. E eu preciso explicar isso para vocês porque muita gente começa a fazer uso da medicação, perde bastante peso, interrompe o tratamento do nada e reganha todo o peso. E acredita que a culpa foi 100% da medicação. Mas a culpa não é do medicamento, mas sim da pessoa que não entendeu adequadamente qual é o processo adequado quando a gente está falando de tratamentos com as canetinhas emagrecedoras. Seja ela o Mounjaro, o tirzepatida, seja ela o Ozempic, o Wegovy, Povistra, semaglutida e os análogos do GLP-1. Então eu vou explicar nesse vídeo o que acontece com a base fisiológica que eu criei aqui, um gráfico aqui atrás. Para quem não me conhece, gráfico não um conteúdo. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Lobo, eu sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e atendo diariamente pacientes que buscam emagrecimento, tratar obesidade ou até melhorar a performance esportiva, seja presencial aqui na cidade de Sorocaba, em São Paulo capital e de maneira online também para o mundo inteiro. Mas vamos ao que interessa, pessoal. Então a primeira parte que eu quero que vocês entendam é o conceito de set point, de padrão de peso. O que é isso? Eu coloquei aqui atrás, set point, pensem assim, você tem 100 quilos, aí esse indivíduo de 100 quilos foi e perdeu 20 quilos mais ou menos. Então ele saiu de 100 quilos que está aqui atrás e foi para 80 quilos, totalizando menos 20 quilos. Set point, pessoal, é quando o corpo ele grava esses 100 quilos como o melhor peso dele, ou como o padrão dele. Quando ele entende isso, ele tenta fazer o quê? Toda vez que você emagrece, ele tenta voltar para o mesmo lugar. Não é à toa que os pacientes que têm obesidade sempre relatam aqui no consultório. Doutor, é o seguinte, eu perdi peso, mas é horrível, porque eu vou lá, perco 5, perco 10, faço uma dieta low carb, faço jejum intermitente, faço dieta cetogênica, funciona muito bem para mim durante um tempo, mas logo depois o peso reganha. E eu reganho rápido. Por quê? Princípio da fisiologia, princípio do set point, tá? Do maior peso atingido. Então, é preciso entender isso. E aqui tem um conceito importante, pessoal. Lógico que ninguém quer ganhar peso. Mas quanto mais tempo você negligencia o seu peso, percebe que vai dar mais trabalho. Porque se você esperar, falar, ah, não, depois eu vejo isso, depois eu cuido dessa parte, e o seu peso for aumentando, quando ele atingir um set point maior, a dificuldade, o tempo para a gente sair desse set point vai demorar mais, e eu vou falar aqui nesse vídeo ainda sobre isso também. Então, primeiro conceito, set point, tá? Tá gravado. Então, o maior peso que você atingiu na vida, normalmente é aquele lugar que o seu corpo vai tentar levar você toda vez que você perder peso. Número 2, para cada quilo perdido, o seu corpo tende a reduzir o seu metabolismo, por questões relacionadas a movimento. Então, assim, uma pessoa de 100 quilos andando por aí, ela gasta mais calorias porque ela está mobilizando e movimentando mais peso do que uma pessoa de 80 quilos, do que uma pessoa de 60 quilos. Então, naturalmente, isso envolve não apenas esse processo de gasto de energia, mas questões metabólicas, parte hormonal, adaptação fisiológica, adaptações hormonais de tireoide, grelina, leptina, parte de gasto energético, tudo isso envolve essas adaptações. Então, para cada quilo, pessoal, perdido, o nosso corpo ele tem uma tendência de reduzir de 20 a 30 calorias do nosso metabolismo. Então eu coloquei uma média, uns 25 calorias por quilo. Então quem perde 10 quilos, ó, vejam aqui atrás, quem perde 10 quilos vai reduzir mais ou menos 200, 250 calorias de metabolismo. Quem perder 20 quilos vai reduzir mais ou menos 400, 500 calorias de metabolismo. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque você não está só lidando com a questão da dieta. Você também precisa entender e montar uma estratégia nutricional, uma estratégia de perda de peso, sabendo desse dado. Porque senão você tenta fazer dieta de uma maneira inadequada e sente que o platô bateu também. E acha que, de novo, que a gente já conversou sobre outro vídeo, a culpa é da medicação. E não necessariamente. O seu metabolismo tenta se ajustar. O efeito da medicação começa a ser contrabalanceado sobre os efeitos fisiológicos. É isso que acaba acontecendo, por isso que vocês precisam prestar atenção. Então essa redução é extremamente importante, principalmente quem está usando Mounjaro, que normalmente é aquele paciente que precisa realmente perder bastante peso. Então, grandes perdas naturalmente vão gerar perdas maiores da taxa metabólica basal. E você precisa entender, por conta disso, que você precisa se exercitar. Porque além da perda basal, se você perde músculo, pessoal, músculo é um órgão endócrino, tecido ativo, gasta calorias. Isso aqui é como se você instalasse ar-condicionado na sua casa. Sai mais caro. Só que para o corpo isso é legal, porque se sai mais caro, gasta mais. E se gasta mais, você tem mais formas de negociar com ele a perda de gordura.
porque se ele gastar mais, você tem que ficar jogando ali dentro da maquininha gordura ali para ele queimar. Então, o músculo é extremamente importante, por isso que você deve treinar, porque no processo de emagrecimento sua taxa metabólica tende a reduzir. Você treinando mais, você tenta contrabalancear e equilibrar esse processo, tá? Número 3, pressão biológica, fome, pessoal. Aqui, ó, tá escrito. Para cada quilo perdido, a sua fome tende a aumentar numa média de 100 calorias. Então pensa, 10 quilos, 1.000 calorias. 20 quilos, 2.000 calorias. Pensa o tamanho da fome. E eu tinha falado no vídeo anterior sobre isso, pessoal. Eu, para quem não sabe, eu competi. Depois eu pego ali, eu competi no fisiculturismo. E a gente percebe isso na prática. Porque para cada quilo que você vai perdendo, você vai ter que ir fazendo mais adaptações. Adapta a dieta, adapta treino, adapta isso, adapta aquilo. E antes que alguém fale, mas no fisiculturismo dá para usar remédio. No fisiculturismo natural não dá. Tá? Vou pegar aqui, ó. Fisiculturismo natural não dá. Esse aqui sou eu, pessoal. Tá? Então, não dá, você não pode, tem doping. O doping é feito pela WADA, tá? É a Associação Internacional Antidoping, mesmo do Comitê Olímpico Internacional. Então você precisa fazer esse processo na raça entendendo esses mecanismos. Então desenhar dieta, treino, suplementação, descanso, tudo isso envolve o processo de emagrecimento para você ir ganhando desse processo aqui também, porque é o processo de fome. Imagine então você emagrecendo, sua fome aumentando, seu metabolismo reduzindo, o seu corpo gravado aquele set point lá no começo, querendo te jogar lá para cima de novo. E aí? E aí você simplesmente vai achar que só usar a medicação vai resolver para você? É só usar um remedinho? Tá vendo também por que quem tem sucesso nesse tratamento não merece escutar aquele tipo de coisa? Mas com medicação é fácil. Não é fácil, pessoal. Nem com medicação. Quem dirá, sem. Tá? Mas nem com medicação é fácil. Então é preciso entender que a medicação ela ajuda, é sensacional. Eu sou fã número 1, tá? Dos efeitos, dos pacientes que a gente trata, mas você achar que é só usar o remédio, vai vir a frustração. E é inclusive por conta disso que eu criei um material. Eu sempre deixo na minha descrição o link do material que você pode acessar, que eu falo sobre as questões relacionadas às demandas do paciente, a conhecimento, autonomia. Quem faz prescrição é o médico, mas quem toma conta da parte de autonomia e de comportamento é o próprio paciente. E quanto melhor você entender esses processos que a gente está conversando vídeo após vídeo aqui no canal, melhor você vai conseguir desempenhar. Então, recomendo que você assista a todos os vídeos, complemente com materiais. Lá a gente tem checklist para entender se você está conseguindo cumprir tudo que deve ou não. Tem opções de proteínas para que você consiga bater a meta proteica, que é não perder massa muscular durante o processo. Então é importante, pessoal. E se vocês quiserem também passar em consulta, link sempre na descrição, tá? E aí, falamos da fome, tá? Então, 2.000 calorias para quem perder 20 quilos. Agora, número 4, pessoal. Para cada quilo perdido, estima-se que você vai precisar de mais ou menos de 2 a aproximadamente 3 meses para o seu corpo aceitar. Isso não é um número, alguém foi lá, estudou e achou esse número e bateu o martelo. Mas na prática clínica, é isso que a gente observa. Conversando com os colegas, conversando com o pessoal que tem experiência também na parte de emagrecimento, a gente observa que de 1 a 2 anos a gente pega alguns trabalhos que mostram o resultado de pessoas que conseguiram realmente emagrecer. Mais ou menos 1, 2 anos, em média, para essa pessoa se adaptar. Eu gosto de falar de 2 a 3 meses por quilo, porque aí o paciente ele consegue personalizar isso para ele. Porque às vezes a pessoa vai perder 10 quilos, 1, 2 anos. 20 quilos, 1, 2 anos. 40 quilos, 1, 2 anos. Não. Personaliza. Então coloca assim, minha meta é perder 10 quilos, minha meta é perder 30 quilos, 50 quilos. Já coloca na sua cabeça o tamanho daquilo que você vai ter que se preparar para fazer. Porque toda vez que você, na sua cabeça, isso agora é trabalho científico, toda vez que você colocar, é neurociência, toda vez que você colocar na sua cabeça um objetivo inalcançável, ou muito difícil de ser alcançado, você vai se frustrar. Tem um trabalho mostrando que as pessoas falavam assim, na perda de peso, pacientes com 100 quilos, quantos quilos essa pessoa achava que era o ideal dela perder para ela ter sucesso? Daí jogava logo de cara, assim, 40 quilos. E aí ela perdia 25. Ela ficava frustrada. Ela achava que estava ruim. Do ponto de vista médico, melhora de pressão, melhora de glicemia, melhora de mortalidade, menos chance de desenvolver câncer,
assim, só melhorias. Mas para o paciente eram assim, não valeu a pena, porque colocou um negócio muito lá na frente. Então, conseguir alinhar essas expectativas e personalizar é importante. Coloca lá para você 2, 3 meses pelo menos para cada quilo. Aí você já sabe mais ou menos o que é esperado de você, tanto do ponto de vista de tratamento com remédio, tanto quanto do ponto de vista de comportamentos e hábitos, tá, pessoal? Então, e falando de hábitos, coloquei aqui embaixo para não esquecer. Hábitos. A gente desenvolve repertório comportamental. O que é isso? Sabe quando você começa a fazer dieta? Que parece um negócio assim de outro mundo? Depois de um tempo, isso se torna habitual. Da mesma forma que escrever. Quando você pega lá a primeira aula de escrita, você não consegue nem fazer a letra A na aula de caligrafia. E eu não conseguia. Então você tem um esforço enorme. Hoje a gente escreve aqui rápido. Dirigir carro, mesma coisa. A primeira vez que você pega um carro, você fala assim, meu Deus do céu. Depois de um ano fazendo, você dirige o carro conversando com a pessoa do lado, mudando o som, olhando o trânsito, vendo o que está acontecendo em volta. Porque você vai se habituando, vai criando um repertório comportamental. Quando a gente fala de estilo de vida, é a mesma coisa. Você cria um repertório de dieta, você cria um repertório de treinamento, você cria um repertório ambiental, os seus gatilhos você já começa a entender e você precisa vivenciar o processo. Então isso são coisas que não tem como antecipar. Tem como você corrigir mais rapidamente os erros. Isso sim, evitar erros não. Você vai ter que passar por todos os erros que você precisa passar na sua situação, no seu ambiente, nas dificuldades que você tem para conseguir entender todo esse processo. E não fazer o que a gente falou lá no começo de efeito rebote da medicação. Porque senão, se você não souber enfrentar e entender que você tem um set point, entender que o seu metabolismo tende a baixar com o emagrecimento, entender que a sua fome tende a aumentar e que isso é um processo biológico, não é só força de vontade. Não é você querer. Eu vou ter muito foco e não vou ter fome. Eu vou ter muito foco e meu metabolismo ele vai se manter igual. Isso não vai servir. Você vai precisar, como é o tratamento de obesidade, atingir as coisas de maneira multidisciplinar. Dieta, treino, descanso, psicólogo. Muita gente precisa. Pessoal, o psicólogo, ele vai fazer o papel de quê? De mudar comportamentos. Ele vai te auxiliar a criar novos comportamentos e aqueles que são ruins, você tentar deixar eles de lado. Ou como usar os comportamentos que você já tem hoje de maneira mais saudável. Entende? Às vezes o paciente é meio, a gente fala, aquele paciente mais compulsivo pelas coisas. Imagina se a gente consegue colocar ele na corrida. E ele gosta, ele aprende a gostar. E ele quer correr mais. Ele quer 5, 10 e vai. Academia, hidroginástica, exercício, caminhada, dieta, começa a gostar. Descobre que eu descobri fazendo a minha dieta de emagrecimento que eu gosto de cozinhar. Nunca soube. Porque eu tive que aprender a fazer comida gostosa para mim. Eu achava que só comida para emagrecer tinha que ser ruim. Então, pessoal, o processo é a longo prazo. Porque se vocês usarem medicação, seja qual for a medicação, não só a Mounjaro, as canetas, no geral, parar, interromper, achando que atingiu a meta na balança, o tratamento acabou, você vai se frustrar. O tratamento ele não acaba, ele muda de etapa. Se muda de etapa, muda de estratégia também. E aí você entra em outra estratégia de manutenção, entendendo esses processos fisiológicos por trás para evitar os platôs que podem acontecer. Por isso que o ajuste é contínuo, então você precisa ir ajustando para evitar os platôs, atingir o resultado mais próximo que você precisa. Nem sempre o resultado que você quer é o que você vai atingir. Lógico que a gente tenta se aproximar ao máximo, mas tem pessoas que vão ter resultados exemplares e pessoas que vão ter resultados excelentes, mas que não vai atingir aquele peso dos sonhos. E tá tudo bem, a gente precisa também normalizar isso. Mas você perdeu 20, 15, sei lá quantos quilos. Você melhorou sua saúde. Hoje você corre, hoje você treina, hoje você faz dieta saudável. Você eliminou da sua lista de possíveis doenças várias de serem desenvolvidas, as doenças crônicas, modificáveis que a gente chama. Então esse processo precisa ser falado, tá? Para que cada um tenha a sua média, cada um entenda, mas que vocês saibam que o rebote acontece quando você não entende o processo. Mas quando você atua no processo, você muda seus hábitos, você cria estratégias nutricionais, você cria estratégias de treinamento. Eu acho extremamente difícil alguém fazer manutenção de peso treinando 1, 2 vezes a semana.
Quem faz manutenção de peso geralmente treina 4 ou 5 vezes a semana. Quem faz manutenção de peso geralmente aprendeu a fazer dieta. E não é batata doce e frango, é comer comida saudável, que faz parte do ambiente dela, mas de maneira contínua, sem grandes esforços, porque ela se habituou. Ela criou repertório comportamental, então os processos que ela precisa fazer ficou mais automatizado e ela consegue reproduzir sem muito gasto de ATP, de energia, de gasto mental. A pessoa não precisa ficar pensando, simplesmente acontece. Ela sabe que o domingo é dia de compra, que é dia de fazer marmita, as marmitas já vão ficar prontas, ela já sabe a quantidade, os treinos já estão programados, se der errado as coisas, ela vai fazer de determinada forma. Costumo dizer para todos os pacientes, erre na preparação, erre na execução. A pessoa desenvolve essa preparação, isso é hábito. Então, desenvolver hábitos saudáveis na mudança do estilo de vida, para que você faça realmente um tratamento de obesidade, de perda de peso, atinja o seu resultado e consiga manter ele lá na frente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte aqui embaixo, começa a me seguir para mais conteúdos como esse. Compartilha também a sua experiência aqui embaixo. Você sabia dessas informações? Você passou por isso? Como que você lidou? E também compartilhe e envie esse vídeo para aquela pessoa que está fazendo esse tratamento ou que se frustrou, achou que não vai dar, para mim não funciona, mas é que ela não entendeu exatamente qual que é o processo, qual é o passo a passo que ela deveria ter percebido e não percebeu quando ela começou a fazer esse tipo de tratamento e achou que de repente ela o tratamento não é para ela, a medicação não deu certo para ela, a dieta não deu certo para ela ou qualquer outra coisa que possa ter acontecido. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.